temas, os assuntos, né? Reta final de ano, a gente se comprometeu a fazer algumas avaliações e entre essas também o programa Eco Sorriso, né? Então hoje o nosso convidado aqui é o Diogo Martins, que responde por esse programa em Sorriso. Seja bem-vindo, Diogo. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer vir aqui na rádio falar sobre coisa boa, né? Cuidar do meio Maravilha. ambiente, cuidar do nosso planeta, nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. E como é que o coordenador do Eco Sorriso viu esse ano de 2024 passar? De acordo com o previsto? O que você destaca para nós? Esse ano, sem dúvida, foi um outro ano excelente, né? Quando a gente fala em coleta seletiva, em ações de sustentabilidade aqui no município. Desde que o programa Eco Sorriso foi construído, né? Eu sempre menciono, foi um departamento totalmente diferente, com uma visão bonita que foi criado, porque até 5 anos atrás, Sorriso não tinha coleta seletiva. Aham. Né? E aí, em 2020, criou-se o Eco Sorriso para ter essa premissa da gente começar a cuidar da nossa cidade cada vez mais. E todo ano a gente tem logrado bons resultados. Foram Né? 4 anos, então, até agora, de muito Isso. avanço, né? E Pelo de que a muito gente vê. trabalho. Aham. Sorriso, então, hoje a gente pode dizer que tem 80% da cidade com coleta seletiva. Né? Falta aí só um pedacinho que acredito que na próxima gestão será universalizado. Então, o Sorriso vai ter uma coleta aí universalizada, possivelmente. Sim. E com muitos resultados bacanas, né? Tivemos as escolas Lixo Zero com a premissa da gente buscar transformar, né, uma cultura de sustentabilidade para as crianças aqui de Sorriso, né, onde elas reciclam, onde elas compostam e aí não sobra nada de lixo. Isso se manteve. A gente às vezes fica com o pé atrás assim, será que não é só por um tempo e daí já para? Não, elas continuaram até o fim do ano Se assim. mantiveram. Que bom. E a gente sempre menciona que quando a gente trabalha com sustentabilidade, tem essa questão mesmo, não é algo, digamos, fixo. Daquela forma que você implementou, vai ficar. Vai surgindo adaptações, na verdade, até melhoramentos. Ajustes para melhorar a coisa mais Isso. ainda, De né? acordo com a Aham. cultura ali, ou da escola, ou de uma cidade, ou de um setor, departamento, aquilo ele vai se moldando conforme o tempo. E aí justamente o EcoSorriso como ele iniciou, né? Começou com coleta seletiva, depois eles perceberam outras necessidades, né? A coleta do óleo, né? Que se a gente joga na fossa, se a gente joga na pia, a gente contamina ali o nosso No subsolo. solo, qualquer lugar que jogar contamina, né? Isso, aí começou com a equipe de educação ambiental, que a gente percebeu que lá na porta a porta, com a Dona Maria, com o seu João, a gente precisaria educar e explicar o que é um reciclável, o que não é, o que é um rejeito, né? E aí foi construindo e aí se transformando no que hoje ele é, com diversas Avançou. ações espalhadas pela cidade. Avançou bastante, né? Esse ano Avançamos também foi de bastante. avanços, então, Diogo. Exatamente. Só na coleta seletiva, a gente provavelmente a gente deve ter coletado, né, nesse ano, provavelmente em torno aí de mais de mil toneladas de recicláveis. Nossa, é muita Isso coisa. é muita coisa. Ainda tem mais, né? A gente sabe que muita gente ainda não aderiu, ainda que esteja ofertado de repente no meu bairro. Se eu não fiz a adesão, se eu não criei ainda o hábito de reciclar meus resíduos, eu não estou participando Isso. disso, né? Exatamente. A gente acredita que deve ter aí em Sorriso provavelmente em torno de 30% das pessoas que realizam coleta seletiva. 30%. Você vê que essa 30%. tonelada aí, essas, quanto você falou? 1.000 Mais de toneladas? 1.000 toneladas nesse ano. Poderiam ser quantas, então? Muitas mais. Poderia ser muito mais. A gente fez um estudo de gravimetria, como é o nome desse estudo, há 2 anos atrás, que a gente queria entender o que tem no lixo de Sorriso. Aham. E às vezes pode até parecer engraçado, né? Entender o que tem no lixo de uma cidade, só que daí a gente descobriu que materiais recicláveis é em torno de 36% de todo o nosso resíduo. De tudo que iria direto lá para o Isso. tal do aterro, lixão, queira chamar como queira. Exatamente, 36%. Então, por exemplo, se todo mundo colaborasse, reciclasse, separasse seu lixo, a gente conseguiria reduzir quase 40% do nosso lixo. Da produção, né? Isso já é muita coisa, porque a gente pensa tanto pelo lado ambientalmente adequado, para a gente produzir novos produtos, e aquilo ali é matéria-prima. Sem A gente dúvida. evita de extrair da natureza. A gente evita Novamente. de pegar mais petróleo, evita de extrair mais outros componentes. E aí tem a questão econômica também. Né? A gente paga-se para enterrar o nosso lixo. Então, quanto mais a gente recicla, Mais melhor. paga, menos Isso. paga, no caso, para Menos poder paga, isso. E aí o enterrar e dar um destino que tem que dar, né? Exato. Aí o município pode investir, por exemplo, em outras ações, em vagas escolares, em unidades básicas de saúde. Então,
é um efeito dominó assim, que a gente acha fantástico. A gente cuida do meio ambiente e consegue tornar mais eficiente a gestão de recursos do município também. Muito importante. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, que eu vejo assim que existe ainda muita resistência, mas a gente não pode esquecer de uma coisa que você mesmo disse, que não tem jogar fora no planeta, não existe jogar fora no não existe o planeta. planeta B. Né? A gente sempre acha que, vou jogar fora isso. Só que qual é o fora? Será que é só fora da minha residência? Mas não existe fora do Fora planeta. das ruas da cidade, daí eu vou Isso. lá pro terreno, Aham. né, no Mas meio continua na minha rural. cidade, né? Continua sendo o nosso planeta, né? Em qualquer lugar que se vá destinar esse lixo, continua sendo o Isso. planeta. E uma coisa que eu sempre friso, o meio ambiente ele não tem limite, né? Nosso município ele tem limites bem definidos, só que o meio Sim. ambiente não. É. Então o que a gente faz errado impacta ali do outro lado. E o que o outro lado faz errado impacta a gente também. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de meio ambiente. Sempre que a gente pode fazer correto, vamos fazer, é sempre o ideal. E não existe aquele não tem como, né? Não é, existe aquele, não tinha escolha. Se não tem lixeira, carrega até outro ponto, Isso, né? Qualquer exatamente. coisa, né? Fica lindo pensar papelzinho de bala em bolso de criança que não jogou no chão. Sim. Não achou a lixeira, mas não jogou no chão, né, Diogo? Exatamente. É o que está sendo propiciado aí com esses projetos nas escolas de Sorriso, né? Isso, para a gente ter essa mudança de mentalidade e começar a se ramificar com o pai, com a mãe, os avós, toda a família. Para o ano que vem, você acredita que seja realmente possível, rápido, que 100% da cidade faça ou tenha acesso, né? Porque fazer depende das pessoas. Sim. Agora nós vamos ter que reforçar isso, né? Exatamente. Eu acredito que sim, Marlene. Esses 8 anos, né, com a gestão, até parabenizo o prefeito Ari, Gerson, nosso secretário de obras, né, que vai continuar. Né? Então, foram pessoas que deram muita liberdade, eu digo assim, para o técnico, né, para as equipes técnicas. Então, eu acho que justamente esse foi o sucesso do EcoSorriso, e a gente expandir uma coleta seletiva em tão pouco tempo, já 80%. E eu acredito que ano que vem vai continuar da mesma forma. Então, eu acredito que sim, a gente consiga aí nos próximos meses, nos próximos anos, conseguir universalizar a coleta em Sorriso. As pessoas que estão habituadas, depois que a gente pega o costume, não perde. Uma senhora acabou de falar, é o meu sentimento sempre também. Ela disse que ano que vem vai expandir a coleta, porque existem bairros que ainda não passa o caminhão de coleta. Eu mudei de bairro, estava acostumada a separar, e aqui não passa. O que é sugerido para esta pessoa? Existe maneira da gente amenizar igual a quantia de lixo que vá para o lixo, literalmente, resíduo que vá para o lixo, né? Isso, exatamente. A gente consegue sim. Hoje, né, então a gente tem aí, para ser mais preciso, 77% da cidade com coleta seletiva, né, quase 80%. E aí, as áreas que faltam coleta é ali aquela região que pega do São José, Carolina, Colinas, aquele grupo de bairros, e também a outra região ali do Copenhagen, Green Park. Que ainda não implantou. Isso, esses dois extremos. O restante de Sorriso está totalmente coberto. E aí, para auxiliar essas duas regiões, enquanto a gente não leva a coleta porta a porta, digamos assim, que é o caminhão que passa com os coletores, a gente já instalou 2 ecopontos nas duas extremidades. Tem o Vila Romana, que auxilia ali Copenhagen e Green Park também. E aí, a gente instalou agora, mês passado, o da Avenida Noêmia Tonelo Dalmolin, que fica em frente ali ao Jardim... Isso, ali do Flor do Cerrado. Então, ele também consegue atender ali a outra extremidade, que é que está sem coleta seletiva. E pode levar tudo que for passível de reciclagem para esses pontos? Isso, pode levar os vidros, tanto os inteiros quanto os quebrados, pode levar o plástico, pode levar o papelão, pode levar, enfim, todos os materiais recicláveis do dia a dia. E, inclusive, né, ou pode levar, por exemplo, em sacola, ou se preferir também solicitar o saco de ráfia, ou pegar lá na Secretaria de Obras e ir juntando ele durante a semana, ir lá e também colocar uma vez por semana, ou colocar uma vez a cada 2 semanas, não tem problema. Da maneira que a pessoa achar que consegue participar, né? A gente tem que lembrar que isso faz diferença na cabecinha da gente, que você acaba, depois que você acostuma, você sente mal de colocar papel no lixo comum, você sente mal de pôr tudo que for reciclável, né, Diogo? Exatamente. Depois que a gente cria essa consciência, cria um hábito, a gente vê que é fácil. E aí, quando a gente vai fazer errado, a gente vê, nossa, o simples fato de eu só trocar de lixeiro, trocar de residuário, já vou fazer correto. Então, a gente fica... Né, você se sente mal quando não faz, então não é que não possa fazer, né? Pode sim, só que precisa talvez dar um pouquinho de trabalho no sentido de juntar e levar lá, até que não começa a coletar, mas existe esse olhar e aqui a gente se dá o direito de continuar cobrando isso, sim, né? Exatamente. Porque alguém precisa lembrar, ó, tal pessoa ainda não tem acesso. E é quando a equipe vai fazer uma subtriagem,
né? Colocar, por exemplo, o plástico PAD em um canto, o plástico polietileno em outro. De toda sorte, eles vão ter que pegar todos esses materiais na mão Isso, e separar. exatamente. Então, Porque esse não é um problema, né? Isso, porque se a gente tivesse uma coleta seletiva, por exemplo, que a população tivesse que separar cada reciclávelzinho, igual O plástico do papel, por exemplo, aí isso, não... seria complicado, porque quando a gente pensa, por exemplo, só no plástico e no papel, até beleza, dá pra gente identificar. Só que quando a gente pensa que o plástico, por exemplo, tem o PAD, tem o polipropileno, tem o PP, são 8 tipos de plástico. Eita, nós. A gente, eu Complicou mesmo a não cabeça. conseguiria. Tem que ser meio especialista Isso. na obra aí para poder, Exato. né, fazer. E aí por isso que a gente optou por essa metodologia. Ter Sim. uma embalagem, que é o saco de ráfia. A maioria dos municípios faz, né? Isso. E possibilita que mais pessoas se empenhem, então, em separar. O importante, né, Isso. Diogo, é não deixar que seja contaminado esse reciclável com lixo orgânico, é isso? Com resíduo Exatamente. orgânico. Sem comida, sem óleo. Se tiver, por exemplo, alguma peça de metal ou plástico sem graxa, sem óleo lubrificante, essas coisas. Precisa ser pré-limpo, né? Para poder Isso. realmente dar o destino e ser... Porque isso tudo vai ser reutilizado. Isso. De alguma forma. E essa limpeza, ela também não precisa ser aquela limpeza, por exemplo, uma marmita. Aham, O não isopor precisa fica- esfregar com sabão para ele Isso. ficar, né? Exatamente. Passando, por exemplo, um guardanapo e uma água para tirar todo aquele conteúdo, Já tá Já tá perfeito. ótimo, dá pra E reciclar. O importante é reciclar e não colocar isso junto, não pegar aquela marmita inteira e jogar no Isso. resíduo que vai pro lixão, ou pro Isso. aterro lá, né? Exatamente. E outro material também que muita gente acaba confundindo são as seringas. Né? Quem é glicêmico, tem diabetes, Uhum. faz uso de seringa em casa, muita gente tem colocado no saco de ráfia da coleta Nossa, seletiva. aí complica a vida, hein? Aí complica. Principalmente porque a gente precisa lembrar que tem os coletores que pegam esse material. Se aí machuca, tem a pode equipe de contaminar. Isso, Nossa. exatamente. Então a gente, apesar de ser um material plástico, né, ele não se recicla porque é um material de higiene e de uso individual, né, resíduo de saúde. Sim. Então, quando é comprado em clínicas privadas, né, a lei estabelece que esses estabelecimentos têm que receber de volta, é a Tem que chamada lógica juntar e reversa. levar lá. Isso. Aí quando é, por exemplo, de saúde pública e tudo mais, né, geralmente os postinhos eles recebem esses materiais também, eles têm compartimentos específicos para Para isso. isso, que aí leva e incinera, né? Então tem todo O importante é um a processo. pessoa criar um hábito, por exemplo, pegar uma caixinha de leite e colocar ali dentro. Seringa é perigoso, né? Ela pode Isso. machucar as pessoas, né? Exatamente. Então, Colocar ou num pet, em alguma coisa que não vai ferir quem vai manusear. isso. Né? É similar ao cuidado com o vidro quebrado, por exemplo, quando a pessoa for colocar no Sim. lixo comum, por exemplo. Não né? colocar numa sacolinha de plástico lá, porque Isso. alguém pode se machucar com aquilo. Exatamente. Perguntaram aqui se vai coletar o reciclável quando é na terça, véspera de Natal. Não vieram coletar. Dia 31 vai? Provavelmente não, né? Terça-feira, como que tá funcionando, né? Até aproveita e frisa daí os de quarta, que são os dias de feriado em si. Aham, eu acho que é do feriado que a pessoa tá falando mesmo. Isso. Terça-feira, as equipes elas estão trabalhando até 1 hora. Então, das 7 até 1, eles passam e coletam todos os bairros normalmente. Aí por isso que cai naquela regrinha que a gente sempre cita pro pessoal, sempre colocar os recicláveis no começo da manhã. Cedinho, 7 horas Isso. no máximo, tem que estar lá na Exato. rua já. Porque daí quando acontece essas situações, por exemplo, feriado ou o Eles caminhão vão quebrou, adiantar. a gente sempre adianta o serviço e passa e já coleta. Pro pessoal de quarta, né, como os 2 feriados vão cair justamente na quarta-feira, esses bairros ficariam 2 semanas sem coleta seletiva, o que a gente fez? Já orientou principalmente os presidentes e os líderes de bairros para ajudar a comunicar. Coloquem na quinta-feira, né, no dia seguinte, que daí a nossa equipe vai passar durante a quinta de manhã, coletar os bairros normais de quinta-feira, e aí na quinta tarde coletar os bairros de quarta-feira. Deixar daí pra conseguir fora na isso. quinta-feira, então. Exatamente, que aí todo mundo fica atendido. Muito bem, está respondido o questionamento. Nós precisamos fazer um intervalo, Diogo, algo mais que seja importante. Se precisar, a gente faz outro bloco contigo. Não, só agradecer o pessoal, novamente frisar, né, esse outro prêmio que Sorriso ganhou com a Escola do Zero em parceria com o Lucas, com o Cuiabá, e pedir a colaboração de todo mundo que continue auxiliando aí para uma Sorriso mais cuidada, mais limpa e mais sustentável.